Jesus. 1 Samuel 17, versículo 22. Todos acharam, amém? Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Diga assim: correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, exaltamos o Teu santo nome e neste momento glorificamos pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada esta noite. Prepare os corações, Senhor, como um solo fértil, Senhor, para receber a boa semente da palavra de Deus. Que essa palavra possa produzir frutos, um por 30, outro por 60, e até mesmo a plenitude que é 100. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa encontrar liberdade em nós. Tome a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria, revelação, de conhecimento, Senhor. Pai, oramos a Ti porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, gera os remas de Deus, a vida do Teu Espírito através da mensagem, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que possam receber resposta de Deus essa noite. Em nome de Jesus, e todos quanto creem, digam amém, amém, amém e amém. Amém. Fala para o teu irmão, fala assim: meu irmão, você acredita na resposta de Deus? Eu acredito. Queridos, a palavra de Deus aqui em 1 Samuel capítulo 17, eu escolhi esse versículo aqui, 22, Deus me inspirou, que fala de uma passagem muito conhecida. A palavra de Deus fala do momento em que Davi enfrenta o gigante incircunciso filisteu chamado Golias. Um grande desafio, estava sendo feito naquele momento. O próprio Golias, que era um homem de aproximadamente 2,70 metros de altura, ainda mais com toda o seu equipamento, os seus armamentos. Então naquele momento Israel, o exército de Saul, estava sendo desafiado por esse gigante. Na verdade estava sendo intimidado, porque a Bíblia me diz que no prazo de 40 dias, toda manhã e toda tarde, o gigante se apresentava ao exército de Saul, ou seja, ao povo de Israel, e desafiava: existe algum homem dentro desse exército que pode me enfrentar? Então ali havia um confronto, e o povo de Deus, Israel, ainda que serviu o Deus vivo, estava sendo intimidado com aquela situação. A Bíblia me fala que o povo temeu, não tinha um que se levantasse para enfrentar o gigante incircunciso filisteu. Porém, como Davi chegou, o homem segundo o coração de Deus, ele viu aquela situação e naquele momento encheu o seu coração de indignação, de coragem e até mesmo de fé para enfrentar aquele gigante chamado Golias. E um versículo aqui que nós lemos diz o seguinte: Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Diga comigo: correu à batalha. Fala ao teu irmão: Davi não correu da batalha, ele correu à batalha. Amados, quantos de nós diante de um desafio, e esse gigante ele representa hoje o gigante diferente. O gigante não é mais um filisteu, o gigante não é mais um homem de 2,70 metros de altura. O gigante em nossa geração pode ser muitas coisas que você tem enfrentado. Pode ser várias situações que você tem encarado no seu dia. Talvez situação essa que tem trazido intimidação, medo de enfrentar. Talvez você está prorrogando: não, eu vou deixar isso para encarar amanhã. Talvez você está intimidado com a situação. Um passo de fé que você precisa dar é um enfrentamento, ou seja, um confronto, e você está sendo intimidado nesse momento que você está passando. Mas como eu disse aqui antes de abrir a palavra, antes aqui de falar com você, eu disse algo: hoje é a resposta de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Então o gigante, ele representa hoje para mim e para você desafios, obstáculos, situações que nós temos que enfrentar. Qual é o obstáculo? Qual é o desafio que você está vivendo nesses últimos dias? Qual é a situação que você precisa encarar? Qual é a situação que você precisa ver resolvida?
Queridos, então Deus liberou um tema. Diz aí, atento às oportunidades. E eu vejo Davi como oportunista. Enquanto grande parte aqui dos seus irmãos e de todo o exército de Esaú viu a dificuldade, olhou para o gigante representava para eles obstáculo, dificuldade, intimidação, medo da derrota, medo de ser destruído. Então o gigante, para muitos ali naquele momento, representava dificuldade, obstáculo, intimidade. Mas Davi olhou aquela situação com outros olhos. Ele olhou aquela situação como uma conquista, como uma forma de ele ser vitorioso. Aqui o texto, volte comigo no versículo 24, aonde abriu o 1 Samuel capítulo 17, vê como é que era a visão de Davi acerca dessa situação, onde o povo de Israel estava sendo intimidado, confrontado, estavam atemorizados diante daquele grande problema. No versículo 24 diz: porém, todos os homens de Israel, vendo aqueles homens, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é um homem que feriu o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Olha aqui, os homens começaram a dizer: o homem que se levantar, um homem corajoso no meio do povo, que enfrentar esse gigante, o rei disse que esse homem que enfrentar e derrotá-lo, ele será isento de imposto na sua casa, ele vai casar com a filha do rei, fazendo parte da família real, e também se tornará um homem rico. Nesse momento aqui, Davi, ele ouve essas palavras, aquilo que estava dizendo, e se interessa pela situação. No versículo 26, ele pergunta novamente o que haveria de ser feito daquele que derrotaria o gigante. Versículo 26, acompanhe comigo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar. Falar o quê? Aquilo que já foi dito, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Então entenda bem, por duas vezes ali Davi lhe ouve, e mais uma vez os homens repetem a mesma coisa. Aquele homem que enfrentasse o gigante, ele seria recompensado. Aleluia! Meu irmão, existem dois tipos de situação diante das dificuldades da vida. Tem pessoas que olham para do gigante e só olha as dificuldades, só olha as suas limitações, só olha a intimidação. Essa pessoa é sucumbida por isso. Mas existem pessoas como Davi, pessoas de fé, que não estão olhando para a dificuldade, mas para o resultado. Após enfrentar e vencer essa dificuldade, aquela recompensa, aquilo que ele vai receber, aonde ele vai chegar, com a vitória que ele vai ter. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que talvez tenha enfrentado situações e tenha olhado somente para as dificuldades, para os problemas, por aquilo que é difícil, por aquilo que aos seus olhos humanos se torna impossível? Ou você é uma pessoa que olha para a situação e diz: a situação é difícil, mas eu vou fazer dela um trampolim para a minha vitória, para o meu sucesso? Davi, na verdade, além de ele querer defender o povo de Israel como um servo de Deus, ele tinha outros interesses por trás disso. Davi nada mais ele estava fazendo aqui, nada menos, ele estava levantando o custo e o benefício da situação. E é exatamente o que a gente tem que fazer. Deus, ele tem uma promessa,
Deus, Ele tem algo a realizar em nossa vida. Existem dificuldades que podemos encarar, situações que temos que enfrentar, e você tem que analisar o custo, mas também o benefício. Aleluia! Tem gigantes para me derrotar, tem muralha para me enfrentar, tem situação que eu tenho que me esforçar, mas eu olho para o benefício como Davi olhou. Ele não estava olhando para o gigante, ele estava olhando para a recompensa. Aleluia! Eu me tornarei um homem rico, casarei com a filha do rei, serei parte da família real, minha família será isenta de imposto. Então os olhos de Davi, ele demonstra tanto interesse que ele pergunta por 2 vezes. Os homens falaram, ele se interessa pela situação e pergunta: o que vão fazer exatamente com a pessoa que enfrentar esse gigante e livrar o povo de Israel? Será esse homem será um homem rico, esse homem será isento de imposto à sua casa, e ele casará com a filha do rei, fará parte da família real. Aleluia! A Bíblia me diz algo: se meus olhos terão luz, forem bons, todo o meu corpo terá luz. Se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. Quando o teu olho está na promessa, quando a tua visão está naquilo que você vai conquistar e vencer, você anda na luz. E quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz sabe para onde está indo. Quem anda na luz tem visão. Mas quando meu olho é mau, eu não consigo, a dificuldade para mim não dá mais, é o insucesso, é o derrotismo, é o negativismo, você anda em treva. E quem anda em treva perde a visão. Você não consegue enxergar se colocar você dentro de um quarto escuro. Você não sabe aonde você está indo, você não sabe aonde você pode tropeçar, você não sabe aonde talvez fica a porta, porque você está totalmente perdido. Deus é Deus de iluminação, Deus é Deus de visão, Deus é Deus de promessa. A tua vitória depende como você enxerga a situação. A nossa vida é uma construção de escolhas. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Mas Deus, Ele não força a barra, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quando eu começo a ver que o nosso Deus é Deus de oportunidade, Deus, Ele sempre apronta 2 caminhos, mas só existe uma escolha. Tem um caminho do sucesso e do fracasso, mas você que escolhe qual o caminho que você vai viver. Tem o caminho da bênção e da maldição. Deus disse ao povo: a bênção, quando ouvir a minha palavra, crer, quando guardar meus mandamentos, fazer conforme está escrito, serás abençoado, prosperará em todas as áreas da sua vida, como diz a palavra. Maldição é quando não dá crédito àquilo que Deus diz, não guarda a palavra. 2 caminhos, mas uma escolha: céu e inferno. Eu escolho. Porta larga, caminho largo, espaçoso, e o caminho estreito. Porta larga e porta estreita. Deus é tão bom que quando Ele fala sobre caminhos, Ele ainda explica: filho, o caminho largo é o da facilidade, mas não vale a pena. Vai para o caminho estreito, que esse conduz para a glória, para o céu. Além de Ele mostrar que existem 2 caminhos, existe escolha em nossa vida, Ele aponta qual o certo, mas Ele respeita o meu e o seu livre-arbítrio. Aleluia! Então fala assim: a escolha é minha. Você pode viver 40 dias, você pode viver 1 ano, você pode viver 10 anos, você pode passar o resto da vida sendo intimidado por uma situação. Ou você pode crer e agir a fé em nome de Jesus. E esse gigante vai cair por terra. Porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Aleluia! Amados, a vida é uma vida de oportunidade. E nós temos que aproveitar as oportunidades. Guarda essa frase que eu vou dizer para você. O sábio, ele discerne o tempo e enxerga as oportunidades. Tem pessoas que não discernem o seu tempo.
A Bíblia me diz que há tempo para tudo. Tem tempo para ser criança, tem tempo para ser adolescente, tem tempo para ser jovem, tem tempo para ser adulto, tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para construir, tem tempo para namorar. Eu tenho que discernir o tempo que eu estou vivendo da minha vida. Aleluia! E enxergar as oportunidades. Porque cada um de nós temos oportunidade em várias áreas da nossa vida. Tem oportunidade que você pode ter outras. Tem umas que vai passar uma vez só. E é você que decide. Se você só olhar para a dificuldade, se você só olhar, a Bíblia fala em Eclesiastes 11, aquele que olha para o vento, esse nunca vai semear. Fica olhando para a nuvem, fica olhando para o tempo, fica olhando para o vento. Lavrador que se preze não fica olhando para a circunstância, porque nunca ele vai plantar. Mas aquele que enfrenta, seja o vento, seja a forte chuva, seja as tempestades, seja o sol forte, seja as pragas, as ervas daninhas, mas ele crê porque crê, que ele planta, não estou vendo nada, mas um dia eu sou o primeiro a desfrutar desse fruto que plantei. Esse vai colher, como diz o Salmo 126, aquele que anda, que leva a sua preciosa semente, chorando, andando e chorando, com certeza trará consigo os seus molhos de alegria. Fala para o teu irmão, tem um preço. A salvação é de graça, mas a promessa para Deus cumprir na sua vida, Deus ele espera a nossa cooperação e tem um preço. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Aleluia! Abrace as oportunidades. Discerna ela é de Deus, é para a minha vida. Eu estou discernindo o tempo que eu estou vivendo. Eu enxergo a oportunidade, eu abraço ela e tomo posse em nome de Jesus. Muitas pessoas falam, poxa, quantas pessoas perderam grandes oportunidades na vida e depois ficam frustradas. Pessoas ficam lamentando, poxa, se eu aproveitasse aquele tempo, se eu tivesse abraçado aquela oportunidade que me fora dada, eu não teria passado por esse momento, eu não estaria vivendo dessa forma. Meu irmão, independente da situação que você está vivendo, eu quero dizer que há tempo para você em nome de Jesus. Eu liberei uma palavra aqui no último culto e se torna verdadeira e real também para essa mensagem. A maior tragédia não é errar. A maior tragédia é você não aprender com o seu erro. Você tem que se posicionar e entender, se eu semeei uma semente mal, hoje eu vou semear uma boa semente, porque eu quero colher lá na frente algo positivo na minha vida. Eu quero colher sucesso, eu quero crescer, seja na área que for. Oportunidade ministerial, oportunidade em vida conjugal, oportunidade para construir uma família. Quantas pessoas às vezes têm até oportunidade, entra por essa porta e não sabe administrar e perdem. Eu estava lembrando aqui de oportunidade, me veio aqui Marcos capítulo 10, abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 10. Aleluia. É o tempo de estudar, estuda. Quantas pessoas estão fazendo concurso público? Meu irmão, cai dentro. É 10 vagas, você precisa de uma. Você tem que declarar, uma é minha. Pastor, estou fazendo todo dia isso. Não, somente isso, você tem que estudar. Aleluia. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, se eu tivesse que fazer um concurso público, o dia que vier um concurso eu vou estudar. Para fazer à toa eu não faço. Ah, pastor, você é assim, mas eu aproveito as oportunidades. Olha só, Deus honra. Entenda bem, sabedoria, malandragem não. Você acha justo você passar numa prova que você não estudou? Nosso Deus é o quê? Justiça. Tem pessoas que fazem? Tem pessoas que fazem faculdade de medicina sem estudar. Você acha que ele vai ser um bom médico? Então, meu irmão, Deus é Deus de justiça.
Passou de que maneira? Às vezes pessoas estavam até bem preparadas. Chutou, deu certo. Então se você quer algo, entenda uma coisa, meu irmão, lute, mas faça por onde? Pior coisa, você vai fazer uma prova. Pastor, ora por mim. Vem cá, você estudou? Se você não estudou, nem pede para orar. Não peça para orar, porque Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus não é Deus de injustiça, irmão. Pode chutar, passou, entrei, chutei, passei. Foi Deus. Deus? Será que foi Deus mesmo? Aí se torna às vezes um péssimo profissional. Irmão, você quer algo? É direcionado? É isso? Então estuda, faça o seu melhor, aleluia, confia no Senhor, que Deus vai te honrar. Não passou na primeira? Continua, aleluia. Você só vai desistir quando você entrar pela porta. Aleluia. Não consegui, fiquei frustrado. Não, você está melhor para fazer uma nova prova. Se o teu olho for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não conseguiu na primeira, você está melhor. Aqui está o melhor que você entrou, então a fila já diminuiu, você vai chegar lá. Aleluia! De que maneira você enxerga as coisas? Isso tudo vai fazer diferença na sua vida. Se você só enxerga e olha só para a dificuldade, você só olha para o problema e você só se lamenta, fica sendo intimidado, os dias estão passando, os meses estão passando, a vida está passando, meu irmão, Deus, Ele quer que eu e você, o maior interessado de você ser bem sucedido é Deus. Bem-aventurado, isso quer dizer o quê? Bendito de Deus, isso quer dizer pessoas bem-sucedidas. Porque quando você é bem-sucedido, você também glorifica o nome do Senhor. Sendo um bom médico, sendo uma boa enfermeira, sendo um excelente advogado, sendo um excelente engenheiro, sendo um excelente presidente, você glorifica o nome do Senhor. A gente não glorifica somente dentro da casa de Deus. Você como profissional, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Quantos tem disso? Diga glória a Deus. Então aqui em Marcos capítulo 10, eu vou dar mais um exemplo aqui de um abençoado. Marcos capítulo 10. Acho que Marcos capítulo 10, isso aqui. Eu quero ver aqui, eu acho que está aqui. Marcos 10. Vamos ver aqui no versículo 17. Olha só. Pondo-se no caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você acredita que no coração dessa pessoa havia um desejo? Se ele perguntou, ele desejava. Ele estava interessado, amém? Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele diz que todos os mandamentos ele praticava. Todos. Não, desde pequeno, todos eles. A Bíblia fala que o homem é impossível guardar todos os mandamentos, né? Esse cara era poderoso, né? E não precisava nem morrer então por ele. Entenda bem. Havia um desejo sobre a eternidade. Ele se ajoelha diante de Cristo. Senhor, o que posso fazer? Você guarda, etc. Tal. Jesus, ainda que era um homem onisciente, ele sabia o que aquele rapaz estava preso. Era um jovem rico. Aquilo foi uma revelação pessoal, não é para todos. Pastor, tem que largar tudo, vender tudo. Não. Jesus deu uma revelação pessoal para ele, porque ele sabia aonde ele estava preso. Isso é bom mesmo, rapaz. Então vende tudo quanto tem, é rico, e tu vai me seguir. Mexeu na estrutura dele.
Ele fala que ele estava contrariado com essa palavra e retirou-se. Ele falou: vende tudo, vem e segue-me. Sabia que essa declaração, vem e segue, Jesus utilizou somente nos momentos dos discípulos, que se tornaram apóstolos? Sabe o que quer dizer? Jesus estava convidando para ele ser um discípulo, talvez até mesmo um apóstolo, se ele estava disposto a se negar. Esse homem abre mão da eternidade, ele se retira triste. Era uma oportunidade ou não era? Oportunidade de salvação, oportunidade de ser um discípulo, talvez chegar ao apostolado. Ele nega isso tudo, ele se retira triste. Aquele que não está percebendo as oportunidades de Deus em sua vida, acaba ficando triste. Só vai restar tristeza. Puxa vida, perdi a oportunidade. Imagine esse jovem rico olhando para os apóstolos, sendo usado poderosamente por Deus, curando os enfermos, expulsando demônio, cheio do Espírito Santo, e ele olhando: puxa vida, eu poderia estar no lugar junto com eles ali. Eu poderia ser usado como esses homens estão sendo usados. Eu poderia ser que nem eles. Ele perdeu uma oportunidade. Aleluia, querido. E a oportunidade, quando ela passa na nossa vida, só nos traz um resultado: frustração, tristeza, né? Ou seja, como ele saiu da presença de Jesus triste, eu não consigo ver ninguém sair da presença de Deus e ficar alegre. Só vai vir a luta, dor, sofrimento, diabo trabalhando na vida dele. Então isso aqui é um exemplo, irmão, como nós temos que estar abertos às oportunidades. O sábio, ele discerne o tempo. Além do tempo, ele enxerga as oportunidades. Tem pessoas deixando a oportunidade passarem na sua vida. Muitas talvez passaram, mas Deus está falando que vai abrir outras portas para você, eu creio. Se Deus está ministrando isso ao nosso espírito, ao nosso coração, é porque Ele está disposto a te confiar mais uma vez uma oportunidade. Você está aberto para isso? Em Lucas capítulo, abre a sua Bíblia, 13. Olha que tremendo isso aqui. Em Lucas capítulo 13. Aleluia. Davi, ele estava olhando para o resultado, irmão. Aqui em Lucas capítulo 13, no versículo 6. E dizia esta parábola, mais uma vez Jesus ensinando: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Você já reparou uma coisa estranha aí? Uma figueira estava onde? Vinha se planta uva, não se planta figo. Mas havia uma figueira no meio de uma plantação de uvas. Foi procurar nela fruto e não o achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Ou seja, para que essa figueira está aí? O homem tinha uma plantação de uva, e no meio daquela plantação estava uma figueira. 3 anos para dar uma oportunidade para produzir fruto. O dono da lavoura passava, olhava para a planta, levantava as suas folhas, não achava nada. Ele fala: essa árvore está ocupando espaço inutilmente. Respondendo, disse: Senhor, deixa este ano até que escave e esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Ele pediu o seguinte: dá mais um ano para ela. Vamos dar mais um ano. Vamos dar mais uma oportunidade. Vamos dar mais uma chance para ela produzir fruto. Essa figueira representa a nossa vida. Aleluia. Deus está olhando para nós. Deus quer que eu e você produza frutos em todas as áreas da sua vida.
Vamos dar mais um ano. Aleluia. E um detalhe importante, irmão, que figueira, ela estava plantada dentro de uma plantação de uva. E para quem entende uva, as pessoas, o vinhateiro, aquele que cuida da uva, da plantação, a uva é um fruto nobre. E por ser nobre, ela tem um cuidado especial. Não pode ser um vento muito forte. A chuva não pode ser muito forte. Evitar o sol. A terra tem que ser muito bem preparada. Essa figueira estava no privilégio de estar dentro de uma vinha. Ou seja, ela estava com um lugar onde ela poderia crescer muito, florescer muito, frutificar muito. Ou seja, que isso tem a ver conosco. Às vezes nós estamos num lugar plantado, aonde nós podemos crescer, frutificar, mas não estamos apercebidos das oportunidades. Um lugar que eu posso crescer, um lugar que eu posso construir, um lugar que eu posso florescer, um lugar que eu posso frutificar. Figueira não é lugar de vinha. Aleluia. Mas ela estava todo num lugar especial para produzir fruto. Aleluia, querido. Deus, Ele pode plantar a mim e a você em lugares especiais. Aleluia. Favoráveis, para que você possa gerar muito fruto para a glória de Deus. Às vezes dizer, meu lugar às vezes não é aqui. E Deus está falando, é aqui que eu quero que você produza fruto. Aleluia. Oh, terra cantará, lamanassorere cantarai. Temos que estar percebidas as oportunidades que vêm de Deus. Aleluia, querido. Porque muitos podem passar essa oportunidade. A Bíblia me diz de homens de Deus que tiveram oportunidade, entraram pela porta da oportunidade, mas não souberam administrar a oportunidade. Um deles se chamou Rei Saul. Deus o levantou como rei de Israel. O povo queria um rei, mas quem escolheu foi Deus. Quem levantou Saul foi o próprio Deus. Deus levanta Saul, e naquele momento ele não administra bem. Ele acaba sendo reprovado o seu reinado. Uma oportunidade Deus deu a ele, por não souber administrar. Passou o tempo. Começa a vir aqui, irmão, com essa figueira. Meu irmão, o lugar que você está, aonde é privilégio você estar, aonde Deus quer florescer, frutificar, se essa figueira está num lugar privilegiado, mais fruto ela tem que dar. Ela está num solo melhor. Quantos tem disso? Ela está sendo tratada não como uma figueira, mas como uma vinha. Um cuidado todo especial. Amados, quando Deus te coloca no lugar, e como essa figueira foi especial no meio dessa vinha, era única. Meu irmão, quando Deus ele te coloca em lugar de destaque, é para você produzir muitos frutos. Quantos tem disso? Diga glória a Deus. Muitos frutos. Aleluia. E a Bíblia me fala de outros homens de Deus que ali não aproveitaram também situações que aconteceram, como parábolas também, das 5 virgens que foram insensatas. Todas foram convidadas para a festa, mas aquelas não estavam apercebendo a oportunidade, as suas vasilhas estavam vazias. A parábola das virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatos, chamados de loucas. O problema não foi o noivo chegar, o problema é que elas não estavam preparadas. Porque o tempo, tanto para um como para outro de novo chegar, foi o mesmo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A oportunidade, o noivo vem e elas ficaram. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Nós temos que abraçar as oportunidades, irmãos. Nós não podemos abrir mão dela. Nós temos que valorizar. Aleluia. Valorizar aquilo que muitas vezes vem da parte de Deus. Quantos poderiam às vezes a gente estar melhor, situações, seja em qualquer área da vida, por abraçar as oportunidades.
Mas Deus está ministrando hoje que há tempo para mim e para você. Aleluia, há tempo. Davi não olhou, irmão, o problema, ele olhava o resultado. Davi, os olhos dele estavam nos benefícios, não era no custo, não era no esforço, não era na luta. Davi se imaginava já vencendo o gigante. Se você pegar o texto de Samuel 17, você vai ver que ele dizia ao gigante: olha, eu vou te derrubar, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar outros pássaros comer, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, antes da luta, o combate começar. Em Provérbios vai me dizer 23, que assim como minha alma, minha mente pensa, assim será. Você já percebeu que a imaginação é um dom de Deus? Você já percebeu que o poder de você imaginar alguma coisa, isso vem do Senhor? Ele poderia ter criado eu e você sem imaginar nada. Eu não imagino nada. Eu trabalho, estudo, mas eu não imagino, sem imaginação. Ele não poderia fazer você como um ser humano sem imaginação? Porque Deus, ele deu esse dom de você imaginar. Porque quando você imagina, você pode tanto construir como destruir. Tudo que você possa imaginar que está na sua volta aqui nesse templo foi criado e imaginado por alguém. Esse teclado, algum dia alguém imaginou de ele existir. E acabou acontecendo. Essa blusa que eu estou usando, essa cadeira que você está sentando. E Provérbio diz: da forma que você imagina, da maneira que você pensa, Provérbios, não é isso? 23. Vamos lá, Provérbios, para não ficar minhas palavras, aí os irmãos quiserem marcar. Provérbios 23. Vamos ler comigo aqui. Versículo 7. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Aí você vê, não, eu me imagino assim, eu me imagino já vencido. Amados, você quer saber quais são os inimigos das suas oportunidades? Falta de atitude. Quiser anotar, tu anota. Os inimigos da sua oportunidade: falta de atitude, falta de perspectiva, visão. Aleluia. Pessoas que deixam ser levada por um espírito, ou seja, por um sentimento de baixa autoestima. Pessoas que não valorizam as oportunidades. Isso tudo é uma inimizade da oportunidade. Sentimento de baixa autoestima: eu não posso, eu não consigo, tudo que eu faço está errado, para mim já não dá mais, acabou, ó céu, ó vida. Não. Aleluia. Muda essa forma de pensar. Aleluia. Porque suas atitudes têm a ver com aquilo que você pensa. Tudo aquilo que você tem como atitude é porque passa primeiro pelo seu pensamento. As nossas atitudes é fruto dos nossos pensamentos, as nossas ações. Ah, pastor, eu fiz isso, não pensei. Mentira. Eu falei aquilo que não era para falar. Mentira. Você pensou. A ciência fala que pode ser por segundos, mas tudo que você fala é porque você pensou. Aleluia, irmãos. Eu notei aqui mais. Deixa eu passar para você aqui, ó. Vamos lá. Falta de atitude, acomodação, inimigo da oportunidade. Frustrações, coisas que aconteceram no passado e você ficou presa, perdeu. Você não perdeu, a vida não acabou. A esperança. Aleluia, querido. Ainda como você pode ter sido uma árvore plantada, cortado, uma árvore mas plantada junto a ribeiro de água. Você está cortado ali, mas você está plantado junto ao ribeiro, você vai produzir fruto. Não acabou. Só se você pensar que acabou. Só se você acreditar que acabou. Mas Deus é Deus de renovação de mente, pensamento. Aleluia. Frustração, falta de perspectiva. Aleluia.
Pessoas ali que abriram mão das suas oportunidades. Não é isso? Falei de Saul, dei um exemplo aqui. Falei aqui das 10 virgens. Outras pessoas que também tiveram oportunidade e não aproveitaram. Lembra daquele que recebeu um talento? Oportunidade. Ele tem oportunidade de multiplicar, mas não multiplicou. Os outros que receberam, multiplicaram. E da mesma forma receberam o louvor do Senhor. Aqueles que multiplicaram, foi o mesmo. Aleluia! Então, meu irmão, o leproso, oportunidade, ser curado, aproveitou a oportunidade. Esse que aproveitaram a oportunidade, quer dizer, o leproso, Jacó que lutou com o anjo, foi o momento dele. Vou lutar com o anjo, mas eu não abro mão da minha bênção. Eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Cego Bartimeu ouviu Jesus passar. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Era a oportunidade para ele, o milagre dele. Era a oportunidade de ele ser curado, de ele ter as suas vistas. Mulher do fluxo de sangue. Era a oportunidade de ela ser alcançada pelo milagre do Senhor. Ela poderia ter se levantado: eu fiz tudo, gastei meu dinheiro, gastei meu recurso, fui nos melhores médicos, mas ela preferiu ainda acreditar que Jesus era poderoso para tocar naquela mulher e ser curada. Através do seu poder, da sua virtude, ela disse: se eu somente tocar na hora das suas vestes, Jesus liberou poder sobre a vida dela, por causa da fé. Cego Bartimeu foi curado para a glória de Deus. Cala a boca, cego. Não. Qual a dificuldade dele? Romper aquilo. Foi romper a mensagem aqui? Não foi? Não estava aqui, mas romper. Fala para o teu irmão: Jesus gerou você, amém. Nós vamos romper em fé. Aleluia. Você tem o maior aliado, meu irmão, que é Deus. Tu és filho de Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Você quer mais ou é pouco? Se Deus não for suficiente em nossa vida, quem será? Os recursos se esgotam. Queridos, eu fico vendo aí, irmão, noticiário, você vê, eu vi uma senhora que ela catava livro na rua, não tinha dinheiro, o filho era doido para estudar. Eu acho que se formou em eletrônica, se não me engano, ganhou uma faculdade lá fora. O garoto tem uma inteligência terrível. Livro que ela pegava no lixo. O mendigo de rua há pouco tempo aí, dormia na praça pública, ia para a biblioteca pública, estudou e passou para o Banco do Brasil, Banco Federal, Caixa Econômica, não sei, passou. Para de se limitar, para de limitar o Deus que tu serve, para de olhar somente para os gigantes. Oportunidade para construir família. Deus às vezes abre oportunidade de pessoas. Ora, Deus é de Deus, valoriza. Quantas pessoas às vezes, Deus me dá uma família, Deus me dá um casamento, Deus abre porta, abençoa, a pessoa entra e quando casa não valoriza. E às vezes perde a bênção. Deus me dá um filho. Quantas pessoas estéreis que não conseguem engravidar, às vezes é uma luta. Consegue quando vem a criança, xinga, reclama. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Oportunidade em servir a Deus. Oportunidade de você se relacionar, fazer amigo. Profetiza a bênção, profetiza a vitória, profetiza a tua conquista. Senhor, tu é poderoso, está assim minha vida. Vai mudar essa situação. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Se tiver que mudar, eu vou mudar. Se tiver que lançar a rede à direita, eu vou lançar, conforme a tua palavra. Mas eu vou viver as tuas promessas. Eu decido hoje, eu escolho hoje a comer o melhor dessa terra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Comer o melhor dessa terra. Deus tem o bom, não, Deus tem o melhor. O bom é inimigo do melhor. Tá bom, bom não, tem melhor, meu irmão. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então receba essa palavra em nome de Jesus, querido. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
abraçando as oportunidades, atento às oportunidades. É um tempo? É um tempo. Pastor, mas eu tenho que gastar 3 anos. Pastor, eu tenho que gastar 4 anos. Pastor, eu tenho que fazer um curso de 1 ano. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? O tempo ele vai passar da mesma maneira, os 3, 4, 1. A diferença é como você vai chegar lá. Você pode passar sem nada ou você pode passar com conquista. Não é verdade? Os anos vão passar ou tu acha que vai congelar? É 3 anos. Os 3 anos vai passar de mesma maneira? Então eu prefiro edificar minha vida. Você tem que preferir edificar a sua. Passou 3 anos, passou. Poxa, eu poderia ter feito aquilo lá atrás. O tempo é hoje. Aleluia. A oportunidade da salvação, a oportunidade da libertação, a oportunidade de cura, a oportunidade de milagres, a oportunidade das portas abertas. Meu irmão, fique atento às oportunidades. Faz a sua parte. Tem que se esforçar? Tem. Certa vez Deus falou com a Josué: olha, medita na minha palavra. Josué, nenhum inimigo vai suster diante de ti. Eu serei contigo por onde quer que tu andares. Isso é a parte de Deus. Agora a parte de Josué. Josué, medita na minha palavra de noite. Faz conforme tudo quanto está escrito. Aí então o teu caminho prosperará. Esforça-te, tenha bom ânimo. O teu caminho vai prosperar, filho. Aleluia. Fala para o teu irmão, esteja animadão. Esteja animadão.